Olá, eu sou a Glau, estou aqui mais uma vez para conversar com vocês o nosso especial de 4 anos de Lagoinha Itu. Hoje nós temos uma convidada muito especial, uma mulher de Deus aqui com a gente, para compartilhar um pouco da história dela com Lagoinha Itu. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero te convidar para você mandar essa nossa conversa para o maior número de amigos seus, para que eles também possam ser edificados e conhecer um pouco da nossa história de Lagoinha Itu. Então pega e envia para os seus amigos, para que eles também possam usufruir desse conteúdo. E nós estamos aqui com a nossa pastora Maísa, pastora oficial da nossa Lagoinha Itu. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada. É uma honra ter você aqui com a gente, conversar um pouquinho, compartilhar um pouco da história de Lagoinha Itu desses 4 anos. Seja bem-vinda. Obrigada. 4 anos já, passou rápido. E 4 anos tem muita história, né? 4 anos Sim. tem muitas realizações, muitas conquistas, mas também muitos desafios. E é sobre isso a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta é: como foi você sair da sua cidade? Não é cidade natal, né? Mas é uma cidade onde você já estava instalada assim há muito tempo, já tinha tudo muito certinho lá, servia, trabalhava também em Lagoinha Matriz e já com suas... Tinha 2 filhas na época, né? Olha, gente, pastora tem até muito aninho, né? Entre aspas, que depois que veio para Itu, Deus deu João, né, de presente. Mas como que foi esse desafio de sair de Belo Horizonte com toda a sua família e começar algo tudo novo, assim, pastoreando uma igreja, pastoreando um povo que você nunca tinha visto, né? Morando numa cidade de interior de São Paulo, sem pão de queijo. E esse novo desafio, conta pra gente aí. Então, foi um desafio assim bem grande, mas a gente gosta de desafio, né? Como a gente já contou na nossa igreja, o que foi desafiador foi o tempo que a gente tinha para fazer a mudança. Então, desde o convite até a gente chegar aqui foram apenas 15 dias. Então, a gente estava com a nossa vida normal, correndo normal. A gente já havia recebido muitos convites para pastorear a igreja da Lagoinha, mas a gente orava e não tinha aquela confirmação da parte de Deus. E eu, particularmente, achava que eu ia ficar para sempre em Belo Horizonte, porque eu sempre amei muito aquela cidade, né? E eu nasci no interior, então eu falava assim, eu acho que para interior eu não volto mais, eu gosto de cidade grande, tem tanta oportunidade e tudo mais. Mas eu havia tido sonhos durante essa semana, que o Leandro recebeu esse convite, ele recebeu algumas palavras de Deus também, e orando nós entendemos da parte de Deus que ele tinha algo para nós aqui nessa cidade. Só que eu não sabia nem aonde ficava Itu. Então a gente vai para o Google, né? Fui para o Google, digitei lá Itu para eu saber onde que era, que eu não sabia. Algumas pessoas, até quando eu li alguma coisa, falava que era a cidade das coisas gigantes, eu nem sabia por quê. E pesquisei onde era, mas a primeira vez que o Leandro veio, eu falei assim, não, vai você, porque eu estou com as crianças pequenas, então vai só você, faz essa visita na cidade, que ele fez uma visita prévia de um final de semana, ficou na sua casa, né? Isso. E ele chegou contando tantos testemunhos e nós viemos, assim, foi um desafio muito grande. A Liz, ela tinha 8 meses de idade, mais ou menos, a Maria tinha 2 aninhos de idade, então... O tempo foi corrido, mas foi bom porque foi no mês de julho. Então, a Maria já tinha completado um ciclo na escola e aí a gente já matriculou ela aqui no 2º semestre. Mas eu tenho um coração missionário, né? Então, esse levantar, arrumar as malas e ir para um novo campo era algo que eu já tinha experimentado em missões por várias vezes, mas eu estava 10 anos em Belo Horizonte, então eu já estava assim, bem estabilizada em Belo Horizonte, não tinha planos de morar em outra cidade, mas nós entendemos que era para nós obedecermos e o nosso maior desejo é alegrar o coração de Deus, né? E um dia, lá atrás, nós falamos, Senhor, nos usa, né? Da forma como o Senhor achar que o teu reino precisa, né? Nós sempre dissemos sim para o Senhor, nos usa onde o Senhor deseja nos usar. E Deus escolheu Itu, né, para nós virmos. Foi desafiador, mudança de cultura, mudança de estado, trazer as crianças pequenas, a gente orando pela adaptação delas na escola, né, dando o melhor para elas sofrerem menos esses processos de transição. E foi desafiador porque em 6 meses, né, quando a gente estava nesse tempo de adaptação, veio a pandemia, né? Então foi uma loucura, não só para a gente, com certeza, mas do país inteiro e o mundo inteiro. Então cada um teve aí os seus desafios,
mas a gente chegou, já entrou uma pandemia, mas graças a Deus esse período nebuloso aí de pandemia passou e nós fomos vencendo diariamente. O que nos fortalecia muito era o amor e o carinho dos irmãos da igreja, né? Então a gente já veio com o propósito de visitar o máximo de irmãos possíveis, porque a gente falava, não tem como a gente pastorear uma igreja que a gente não conhece. Então a gente sempre precisa ter relacionamento. Então, desde quando a gente chegou, a gente deixava lá o telefone do pastor, se você deseja receber uma visita. Então, os 6 primeiros meses, eu falo assim, o que vocês fizeram nos 6 primeiros meses? Nós estabelecemos, alguns ministérios já existiam, estabelecemos outros e fomos visitar as famílias, né? E foi isso que nós fizemos. E ver as pessoas, as famílias, a gratidão das pessoas, né? E o abraço delas nos acolhendo na chegada aqui, e isso nos ajudou demais, né? Deus levantou mesmo familiares da igreja para poder nos abençoar. Porque Deus ele dá a visão, né? E ele começa a abrir portas e levantar pessoas para sustentar essa visão, né? Então, ele enviou vocês e começou também a levantar pessoas para que amassem a vida de vocês, para que cuidassem de vocês e algo assim fosse recíproco, né? Porque Sim. Vocês vieram para cuidar de uma igreja, de uma família, né? Lagoinha instalada em Itu, e também foram cuidados por Deus, né? Porque depois da pandemia, enfrentamos como igreja um grande desafio, não só desafio de fazer cultos online, da igreja fechada, mas também outros desafios, como desafios financeiros, manter ministérios trabalhando mesmo em meio à pandemia. Sim. E Deus foi dando vitória em tudo. E você, como pastora, assim, qual foi assim, a sua experiência nesses anos de Lagoinha? Pastorear um povo diferente, porque somos no interior de São Paulo, né? A gente fala porta, né? E temos outros costumes, também costumes de igreja, de crentes de uma cidade diferente, não de Belo Horizonte, não de uma igreja gigante como Lagoinha Matriz, mas também de outros costumes como cristãos. Como foi assim você nesse primeiro impacto, nesse primeiro contato com os cristãos aqui de Itu, com pessoas que vieram de outros ministérios e hoje estavam fazendo parte de Lagoinha, e também com pessoas que estavam se convertendo, aceitando Jesus e tendo seu primeiro contato com Jesus ali em Lagoinha, você como pastora? Sim, foi bem interessante, porque como eu já estava inserida em Lagoinha há muito tempo, mesmo estando nos campos missionários, eu já estava por Lagoinha nos campos missionários, então você vai aprendendo um pouquinho sobre o que é ser Lagoinha, né? E como o Leandro sempre fala, o que é ser Lagoinha? Na verdade, é ser simples, é você compreender o Evangelho e tentar viver ao máximo esse Evangelho puro, esse Evangelho simples, e principalmente esse Evangelho da graça de Deus, né? A gente compreende a graça de Deus, a gente compreende que Deus derrama dons sobre os filhos dele. Então, se Deus derrama dons sobre as suas ovelhas, sobre o seu povo, o nosso trabalho é como se fosse encontrar essas pedras preciosas e chamá-las. Olha, vem, porque Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. Venha servir a Deus conosco. Então, como eu já estava inserida há muito tempo em Lagoinha, eu não tinha mais muita noção assim como que eram outras igrejas. E quando a gente chegou em Lagoinha e Itu, o grande desafio era muito interessante, porque como a gente tinha novos convertidos, mas a gente tinha também muitas pessoas que eram de outras igrejas e quiseram vir para Lagoinha, a gente tinha aí um grande problema. Nós tínhamos várias igrejas congregando dentro de Lagoinha, e cada um com seus pensamentos, com sua forma de ser. E nessas visitas iniciais que nós fizemos, eu lembro que conversando, eu e Leandro, né, conversando, falamos, nossa, interessante, a gente pensa que a gente deve olhar a igreja por famílias, mas não era essa a realidade. A gente tinha que olhar as pessoas como grupo de igrejas, porque cada um tinha um tipo de comportamento, um tipo de pensamento, porque cada um estava vindo de uma igreja diferente. Então, o grande desafio era fazer com que esse povo todo diferente, cada um que vinha de um lugar diferente, junto com os novos convertidos, junto com visitantes, junto com pessoas que estavam desviadas, e fazer com que essa comunidade, com que essa família consiga minimamente falar a mesma língua e compreender o que é ser Lagoinha, né? Então, assim, foi bem chocante, porque, claro, a gente viu muitas questões, assim, acredito que por a gente estar inserido numa cidade bastante tradicional, uma cidade bastante onde a religião é muito forte, né? Então, a gente vê muito dessa tradição dentro das igrejas também, né? Essa imposição de muitas regras
que a palavra de Deus não impõe, e a gente vem de uma realidade a respeito da graça de Deus, sobre pregar Jesus. De forma nenhuma a gente diz que Lagoinha ela é melhor do que qualquer outra igreja, mas estar envolvida nesse ambiente de graça e reconhecer que esse ambiente de graça não era realidade em todas as igrejas, isso foi bem triste assim, para mim, que eu falo, nossa, essas pessoas precisam experimentar do amor de Deus, da graça de Deus, compreender quem elas são, né? Porque quando nós conhecemos a Deus da forma como Ele é, a primeira coisa que Deus vai dissipando são os nossos medos, né? E você vê, às vezes, um cristão medroso, que não sabe quem ele é em Deus. Então, a gente tentou fazer esse trabalho, primeiramente, de unir essa família, né? Esses irmãos estavam tudo, né, cada um para um cantinho. Vamos unir essa família e vamos deixar essa família bem unida. Claro, a pandemia atrapalhou bastante esse trabalho de unificar essa igreja tão diversa, mas, né, o tempo foi passando, os laços foram se estendendo, e hoje as pessoas já entram em Lagoinha e já sabem o que é Lagoinha, né? E elas têm essa oportunidade de conhecer mais a fundo o que é Lagoinha. Mas no começo, não. No começo, se você entrava na Lagoinha, você tinha ali diferentes igrejas congregando dentro de uma mesma igreja, né? E hoje, graças a Deus, a gente fala todos a mesma linguagem. É um trabalho minucioso, né? Como você sempre nos ensinou, de formiguinha, mas é onde Deus vai dando graça, né? Deus vai dando, vai honrando a vida e o trabalho dos seus servos, dos pastores. E hoje, assim, como membro de Lagoinha, eu posso ver assim a glória de Deus e sobre essa leveza da liderança, né? Sobre essa leveza de ser Lagoinha, né? A gente não tem esse peso de ter uma liderança doentia, de imposição, que muitas vezes nós carregamos, nós como cristãos, de tantos outros outros tempos, né, de outras igrejas, mas a Lagoinha mudou isso. A Lagoinha veio e Deus também enviou os pastores, homens e mulheres de Deus, para nos curar nessa área. E tem nos abençoado nesses anos, tem nos abençoado nesse tempo. E você, como assim, esposa, dona de casa, mãe de três... Tudo e mais um pouco. De 3 filhos. E também missionária, né, pastora, e também voluntária na nossa igreja. Como que é esse desafio no dia a dia, na prática, né? Então, esse desafio ele é muito real. Assim, é, de fato, um grande desafio. Eu confesso que tem horas que eu consigo superar esses obstáculos, tem horas que não, né? Porque a igreja é um ambiente onde você tem muita demanda. O tempo inteiro você tem demanda, você tem necessidades. São necessidades diferentes. Numa manhã, às vezes, você está sepultando um membro e, de noite, você está fazendo um casamento. Às vezes, tem um aconselhamento, é uma visita, é uma reunião de liderança, os cultos que você precisa estar, conversar um assunto um pouco mais delicado com determinada família. Então, a igreja é muito amplo, né? Todo o trabalho assim, da igreja. E ela tem muitas demandas. Então, assim, eu confesso que eu me perdi muito nessa questão, porque como eu venho assim, desse histórico de ser missionária, ter sido chamada por Deus, ter morado em diferentes lugares, então eu sempre tive assim, o chamado como algo muito prioritário na minha vida. E eu tinha convicção no meu coração que eu casaria, talvez não com um pastor, mas com um homem de Deus que amasse Jesus e que amasse a obra de Jesus. E Deus me deu a alegria de ser esposa de pastor. E eu falo que só você ser esposa de pastor, você já pode ficar quietinho na sua casa, que você já vai ter muita coisa para você fazer só como esposa de pastor, né, para você estar do lado dele. Mas aí veio as crianças, né, e conforme as crianças foram chegando, eu fui me perdendo um pouco, porque eu queria colocar na igreja a mesma intensidade que eu sempre tive, sempre fui muito ativa dentro do ministério, trabalhando. E aí veio a Mariá, e eu conseguia conciliar o ministério com a Mariá ainda pequena, sempre levava ela junto com a gente quando tinha qualquer outra coisa que fosse no período da noite. Sempre colocamos eles na escola, né, por volta aí de 1 ano e meio, 2 aninhos. E aí veio a Liz, foi quando nós mudamos para Itu, e aí as coisas já começam a ficar um pouquinho difícil. Eu ia para algumas visitas com o Leandro, a Liz derrubava as coisas da sala da pessoa e pegava as coisas no armário. Eu falava, Jesus, que queria isso, era fralda suja. Eu falei, esse negócio não está dando muito certo, eu para ficar participando dessas visitas com criança, né? E aí colocamos a Liz na escola também. Mas aí veio o João, né? E aí 3 crianças é um desafio assim, muito grande. Eu falo que
Eu sou a tia da creche, eu sou a tia da van, eu sou a moça que faz compra do supermercado o tempo inteiro. Então, eu faço de tudo com as minhas crianças. Mas o que me ajudou foi entender quais são as minhas prioridades, né? Eu errei muitas vezes, mas até o momento que o Senhor foi me mostrando qual que é a minha prioridade. E hoje, a minha prioridade é o meu esposo, a minha prioridade são os meus filhos. Eu compreendo que Deus chamou o meu esposo e a primeira coisa que eu preciso ser é uma cooperadora dele, né? E se eu for uma cooperadora dele, Deus vai usá-lo de uma maneira poderosa e eu posso ajudá-lo tanto. Talvez não estando à frente, fazendo tantas coisas, mas cooperando em tudo que ele precisa, né? Dando para ele um ambiente saudável dentro da nossa casa. Muitas vezes, né, a gente chegava em casa, aquela bagunça, aquelas coisas tudo fora do lugar, porque o dia foi corrido. E hoje, assim, eu estou caminhando num ritmo muito mais lento hoje. Hoje eu cuido da minha casa, eu cuido do meu esposo, eu cuido das necessidades das minhas 3 crianças, porque eu sei que esse tempo das crianças vai passar rápido. E aí, então, aquele tempo assim que me sobra, eu então coloco à disposição do Senhor, porque não adianta eu colocar todo o meu tempo à disposição do Senhor e eu deixar aquilo que Ele me deu como minha primeira responsabilidade, né, que é o meu casamento, que é os meus filhos. Então, eu falo que nesse último ano, nesse último 12 meses a um ano, eu tenho vivido essa mudança de rota, né? Hoje as pessoas estão me vendo um pouquinho mais quietinha, mas eu estou ali na minha missão, cumprindo o propósito que Deus me deu. E eu amo servir a igreja, então tudo que tem eu quero me envolver, e eu tenho essa impulsividade de querer. E às vezes me envolvo até com coisas que não deveria me envolver, né? Quero ajudar, quero fazer, aí atropelo um pouco minha agenda. Mas como que eu concilio, né? Tem dias que eu concilio, tem dias que não. Mas a gente faz o que dá para fazer. Mas, por exemplo, tem coisas práticas que eu faço, escrever agenda, colocar na minha geladeira tudo o que tem para ser feito, o que tem durante essa semana. Essa semana a gente vai para alguma outra cidade, vai resolver alguma coisa em outra cidade. Deixar tudo isso esquematizado para mim de como vai ser a minha semana já me ajuda bastante, porque senão eu me sinto bastante perdida. Mas é entender, né, os ciclos, né, da nossa vida. Sim. A gente, como esposa, mulher, dona de casa e tantas outras funções que uma mulher tem hoje, né, nessa época, né, nessa geração que a gente vive, a gente precisa entender qual é o ciclo que nós estamos vivendo Sim. agora, qual é o momento. E a palavra de Deus diz que a nossa prioridade é a nossa família, Sim. né? E Deus ministrou algo muito forte no meu coração esses tempos atrás, que a gente passando uma camisa para o marido, a gente lavando um copo, a gente está glorificando a Deus. Sim. E muitas vezes a gente acha que só ativo, né, servindo e estando à frente, ou ministrando para mulheres, ou pregando, você como pastora. Sim. Ou... É porque são diferentes públicos, né? Porque quando você está abençoando a igreja, cuidando da igreja, você está diante de pessoas, você consegue ajudar um número grande de pessoas. Só que quando você está lá na sua casa, você está lá só com seus filhos, ninguém está te vendo. Ali não tem plateia, não tem palco, ali não tem nada, não tem foto, não tem nada. Você só está ali cumprindo uma missão, né? E hoje eu compreendo assim que Deus ele quer a Maísa neste lugar, né? Eu preciso estar neste lugar até que o Senhor diga para mim que o meu ciclo fechou e que agora eu posso servir mais na igreja de Deus. Mas não foi uma coisa fácil, porque eu sempre fui de estar à frente, fazer as coisas no ministério, e desacelerar para mim foi algo assim muito difícil, porém muito necessário, né? E hoje eu vejo assim que as coisas estão muito mais alinhadas, né, na nossa casa, na igreja também, porque aí você tem aquela alegria, aquela leveza. Não, tudo que eu faço para o Senhor não é como peso, é uma oferta que eu faço ao Senhor, né? Ele tem nos abençoado tanto, e eu vejo como um privilégio, né? Tantas vezes eu questionei, Senhor, por que o Senhor nos chamou um dia, né? Nós somos tão frágeis, nós somos tão falhos, mas é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. É a graça de Deus somente, né? E nós temos que dizer sim para o Senhor, que Ele quem sabe o que Ele tem para nós, e Ele tem o melhor para nós. Amém. É viver na dependência, né? Na sensibilidade do Espírito Santo, a ponto de entender. Agora eu sou a Maísa esposa, esse é meu tempo, esse é meu tempo de ficar com meus filhos, eles vão crescer, essa fase vai passar, ou ter a sensibilidade, não, mesmo com as crianças eu quero que você faça isso, Sim. E estar sensível à voz do Espírito Santo para ser conduzida por ele. Sim, fora as promessas que Deus nos dá, né? Porque vários momentos de oração, assim, o Senhor ministrou meu coração a respeito dos meus filhos, né? E Deus mostrando que Ele tem coisas
graciosas para os meus filhos, que um dia ele vai chamar os meus filhos, eles vão servir ao Senhor, Amém. um dia eles vão andar por esse caminho de amar e servir Jesus, né? Então, hoje eu estou assim, eu falo que eu estou num campo missionário com 3 missionáriozinhos e Deus tem me usado muito assim na educação dos meus filhos, a demonstrar para ele quem eles são em Deus e não só o que eles são em Deus, quem eles são no mundo também, né? Como que a gente pode servir as pessoas, como a gente pode servir. Interessante que eles absorvem tantas coisas. Esses dias aconteceu uma coisa tão trágica na nossa igreja, e eu fui buscar a Maria na escola, e ela entrou no carro e falou assim, mamãe, eu contei tudo para minha professora. Eu falei, contou o quê? E ela contou tudo o que tinha acontecido com aquela família, né? Então, a gente tenta preservá-las assim, ao máximo, mas eles estão na vida da igreja, inseridos na vida da igreja. Por várias vezes, a Maria já falou para mim e para o Leandro assim, vocês vão na casa daquela pessoa orar por ela porque ela está muito triste? E eu falo, sim, filha. Então, eles vão participando dessa vida, né, pastoral, e é um privilégio. E vão sendo pastoreados, sim, né? Com certeza. Outro dia eu cheguei na sua casa, o João estava com um Novo Testamento. Sim. É a Biblinha dele e o microfone. Ele prega e canta. E eu falei, João, então daqui a pouco você não vai ser só o João, vai ser pastor João. Eu falo assim, Deus, pode chamá-lo, pode levantar ele, vai ser o pastor João. Aí, às vezes, ele pega a Bíblia, pega o microfone, começa a cantar Galinha Pintadinha. Aí eu falo, João, na igreja não pode cantar Galinha Pintadinha, João. Só música de crente. Mas estão sendo pastoreados, sim. E esse é o tempo de criar, né, esse amor pela família, de estar junto ali. Sim. Amém, glória a Deus. E assim, você como Maísa, né, esposa do Leandro, mas também você como pastora Maísa, qual que é a sua expectativa para os próximos anos? Para os próximos anos de Lagoinha, seus sonhos, projetos? Com certeza Deus ministrou ao seu coração, talvez há 4 anos atrás, ou talvez tenha ministrado agora. Sonhos, às vezes, diz respeito, nós, né, como pessoas ali, sem ter falado com Deus, Deus, eu sonho que minha igreja tenha isso, tenha aquilo. E, às vezes, são sonhos que o próprio Deus coloca no nosso coração. Sim. Quais são os assim? Você pode compartilhar com a gente? Os sonhos nos movem, né? Então, a gente sempre tem que sonhar. E a gente tem que ter essa consciência. A gente nunca chegou ainda no alvo, né? A gente sempre está indo, a caminhada continua. Mas, assim, os sonhos muito profundos do meu coração, do coração do Leandro, ele é um pouco abstrato, sabe? Ele é bem no sentido espiritual, né? O nosso desejo é que toda a igreja ela conheça quem é Jesus. Toda a igreja conheça a palavra de Deus, né? A chegada do carisma assim, tem sido uma bênção muito grande, porque é o momento que as pessoas têm a oportunidade de conhecer mais da palavra de Deus. Porque quando você está no meio de um deserto, sem nada, sem igreja, sem ministro, sem pastor, sem nada, ali naquele lugar você precisa encontrar Deus. Você precisa chegar na presença de Deus e receber e ser alimentado por Deus. Isso é possível com intimidade, com oração, com busca de Deus. Então, o desejo do meu coração é que cada ovelha de Lagoinha, individualmente, ela tenha um relacionamento pessoal com Jesus. Ela conheça quem Jesus é. Por quê? Nós estamos inseridos numa realidade triste, né? O mundo, ele é contra Deus. O mundo, ele vai nos dizer constantemente que nós estamos enganados, que nós estamos servindo a Deus à toa. Que a gente está perdendo tempo. Que nós estamos perdendo tempo, nós estamos sendo bombardeados 24 horas por dia, né? E se antigamente as investidas das trevas eram ocultas, hoje não são, né? Hoje está em todos os acessos, nossos filhos têm acesso. Então, nós estamos numa realidade muito triste, né? E o que o Senhor tem colocado muito forte no meu coração é a respeito da volta de Jesus, para nós pregarmos a respeito da volta de Jesus, para nós pregarmos sobre a vinda do Rei. Deus tem ministrado muito o meu coração sobre a cidade de Deus, esse lugar que nos espera, esse lugar que nos aguarda, né? Às vezes a gente está tão imerso na cidade, tão imerso, né, na nossa vida terrena, e nós nos esquecemos que o que nos aguarda é uma cidade. E essa cidade tem um dono, essa cidade tem um dono que é Deus. E Deus, ele nos dá o céu vem para a terra e a gente recebe um pouquinho dos céus dentro do nosso coração.
Então, o meu desejo, o meu sonho é que cada membro, de forma individual, ele tenha esse encontro com Jesus. Que ele não tenha um encontro apenas com ele mesmo, porque, infelizmente, hoje nós temos muitas igrejas que ajudam as pessoas a terem encontro consigo mesmo. É onde elas são o centro, né? Onde elas são o centro, não. Quem tem que ser o centro é Jesus, quem tem que ser pregado é Jesus, e esse é o desejo do nosso coração, e que os membros permaneçam firmes, porque os dias são maus, e eu acredito que vai piorar um pouco mais. Eu acredito que as perseguições, tantas coisas virão, e o nosso coração precisa estar firme no Senhor Jesus. Né? E nós sabemos que essa igreja saudável dessa maneira, naturalmente ela cresce de forma orgânica, e o meu sonho e desejo é que Deus nos conserve com longos anos de paz, né? De paz e prosperidade, porque nós vivemos anos de muitas lutas com a pandemia, e pelo amor de Deus, não vem de novo nenhuma pandemia, né? Mas é que o Senhor nos conceda essa paz, essa prosperidade. O Senhor ministrou muito forte no nosso coração que esse período difícil da pandemia era um tempo onde Ele estava nos tirando de uma margem e levando para o outro lado. Né? Então, eu acredito que esse outro lado é um lugar de crescimento, um lugar de evangelismo, onde muitas pessoas ainda vão aceitar Jesus na nossa igreja. Essa é a nossa missão. Né? A nossa missão lá é espiritual. E a gente precisa ter essa convicção de qual é a nossa missão. Ela é espiritual. Amém. Glória a Deus. Nós cremos que isso não vai ser só em Lagointu, mas vai, em nome de Jesus, expandir para toda uma cidade. Deus vai, de fato, trazer um grande avivamento para a nossa cidade, e nós viveremos. E eu gostaria agora de agradecer, já partindo para o final. Gostaria de ter mais tempo para a gente conversar, trocar uma experiência e contar histórias, né, de Lagointu, que com certeza você deve ter muitas histórias engraçadas, porque a nossa pastora é muito engraçada, viu, gente? E histórias engraçadas, histórias de momentos assim inusitados, de cura. Mas o nosso momento é curto. Mas mesmo assim eu quero te agradecer, você como nossa pastora, por compartilhar um pouco do seu coração, dos seus desafios aqui com a gente, nesse especial de 4 anos de Lagointu. Deus te abençoe. Amém. Obrigado pela entrevista. E você que nos acompanhou, mande esse conteúdo para o maior número de amigos, para que eles também possam ser edificados, para que eles também possam ouvir um pouco da nossa história e também nos honrar com esse 4 anos, esse especial de 4 anos de Lagoinha. Deus te abençoe. Obrigada, pastora, mais uma vez, e até a próxima.